Não, assim, pra mim já é ruim, porque assim, todo mundo sabia que o Tite não ia ficar antes da Copa do Mundo começar, a Copa do Mundo do Catar, todo mundo já sabia. Avisou em setembro, oficialmente. Até hoje não aconteceu absolutamente nada e a CBF, ela tem um amor platônico por um treinador que em nenhum momento dá indícios. Exatamente. É como se você gostasse de uma menina que está se relacionando com outra pessoa e você fica lá torcendo para que um dia aquele relacionamento acabe. A menos que já esteja alinhavado e o Ancelotti faça papel, a grosso modo, tipo, não quero cuidar disso enquanto estiver aqui, e depois ele... Mas já poderia ter assumido, Kaká. Ele já poderia ter assumido, porque ele foi eliminado da Champions Agora, League. eu acho, não sei a impressão de vocês, que um nome ganha uma força gigantesca. Jorge Jesus. Eu acho que é ele. Eu acho que o nome do Jorge Jesus hoje ganha uma força desproporcional em relação a todos os outros. Ele passa de plano B para plano A muito rapidamente. Nem B, né? Era D, né? Já falamos vários antes dele aí. Sim, mas eu acho que nesse momento... Então ele o passou cara de que D ganha... para não de B, né? Já teve uns 200. O cara que ganha a maior força para mim é Jorge Jesus. Eu reconheço que ele fez um trabalho brilhante no Flamengo, mas para mim não faz o menor sentido com o Abel Ferreira, se é para trazer o melhor treinador que passou no Brasil recentemente, não faz o menor sentido tendo o Abel Ferreira fazendo tudo que ele está fazendo. Eu acho que o trabalho do Jesus foi melhor do que o do Abel no Palmeiras. Eu não acho, não, porque foi um trabalho de 6 meses. Assim, o auge do trabalho, o que o Jorge fez no Flamengo, ninguém fez. Isso eu concordo com... Mas o Jorge Jesus não fez isso antes no Benfica, no Sport, no Fenerbahçe, no Arábia. Então ele fez Mas o Abel na Europa também não. Mas ele não tinha carreira, ele começou agora. E ele é bicampeão, não dá para comparar. Assim, a frequência, o jeito que ele trabalha, assim, o auge do Jorge Jesus, aqueles 6 meses do Flamengo são mágicos. Só que depois ele não repetiu no Benfica, não repetiu no Sport, não repetiu no Fenerbahçe, e ele não como o Abel, que surgiu no Palmeiras, ele tem 200 anos de carreira e nunca fez nada. Mas a questão que ele falou é técnico que mais brilhou no Brasil, no futebol brasileiro. Em 2019, né? 2019 é 2020. Foi um técnico com mais títulos do que derrota. Não sei, ele ganhou 3 títulos. O que eu acho de verdade, assim, eu acho que o que vai acontecer no Brasil, se o Ancelotti realmente não vier, isso não é com o Edivaldo, não. É com qualquer... Desde que eu sou jornalista, desde que eu sou criança, o treinador da seleção brasileira não é pensado de uma forma... Vamos pensar aqui. É o que nós vamos... O que a opinião pública quer? Né? Então foi ridículo em 2006 em Vegas. Precisamos de um louco lá, xerife, sargento que aí traz o Dunga que nunca foi técnico. Em 90 foi igual, Lazarone foi uma piada, um fiasco. Vamos renovar então. Falcão que nunca foi técnico. O Diniz, que era o plano B, há 15 dias, o Fluminense deu uma queda. Se por acaso o Fluminense não venceu o Corinthians em Itaquera e perder para o Flamengo e foi eliminado, ele de plano B vira descartado. Se vencer o Corinthians em Itaquera 1-0 e eliminar o Flamengo ganhando bem, como ele fez no Carioca, já vira ele de novo. É assim que é feito as coisas, ou não é? A questão, sim, perfeito. Quando a gente vai comparar... O que a torcida quer? Vamos trazer esse cara Quando aí. a gente vai comparar os trabalhos de Jorge Jesus e Abel Ferreira, a gente precisa levar algumas coisas em consideração. O que o Jorge fez à frente do Flamengo foi uma exceção. Aquele time entrou para a história. Como a gente fala, por exemplo, do Palmeiras da Parmalat, do São Paulo do Telê, nós vamos um dia falar sobre o Flamengo do Jorge Jesus, como fala até hoje do Flamengo de 82. Ponto. Aquilo foi uma exceção, entrou para a história, foi brilhante, foi fantástico. Porém, seria até difícil que ele continuasse naquele mesmo nível na temporada. Ivan. Tudo bem, é aí onde eu vou chegar. Eu vou chegar lá. O Abel Ferreira, ele começa de uma forma e o time dele só melhora. Então ele começa a tomar conta, ele começa a conquistar alguns títulos e depois, com a saída do Jorge Jesus, perfeito e tal, ele passa a tomar conta do futebol brasileiro a ponto de ser reconhecido já pela própria coletividade como o maior treinador da história do Palmeiras e esses caras entrarem para a história também como se o Palmeiras estivesse vivendo a terceira academia. Eu discordo. Perfeito. Eu discordo de você. Eu discordo completamente de você. Não, isso é colocado por eles. Não tô falando. A parte que você fala o maior técnico da história do Palmeiras em dia, aí é uma questão subjetiva. O que eu tô falando sobre o Jorge Jesus não é subjetivo. O Flamengo era um time que jogava melhor do que esse time do Palmeiras. Sim. O Flamengo é um time que teve mais títulos do que derrotas. Mas esse Palmeiras, ele é tão eficiente quanto aquele Flamengo. Não, eu discordo. Ele não é brilhante como aquele Flamengo. O Flamengo não deu chance pra ninguém. Como é que é? O Flamengo não deu chance pra ninguém. E o Palmeiras está dando chance para quem? Perdeu o Libertadores ano passado, perdeu a Copa do Brasil ano passado. Bem, mas... Na melhor versão, a gente mesmo fala que a versão do ano passado é a melhor versão. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil também, né?
Perdeu, mas o Jorge Jesus tinha acabado de chegar. Sim, eu concordo. Mas perdeu. Uma Copa do Brasil perdeu. Mas seria muito difícil a gente... É muito difícil a gente afirmar que aquele time seria imbatível. Calma. Tá? Você tem um time... Vamos estender o debate. Vamos lá. Estou assistindo o Babi Barione ali. Popó e Naldo. Fica com um gongo no Popó meio. Popó e Naldo. Qual foi a melhor versão do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira? No ano passado. Tá. No ano passado o Palmeiras ganha Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Isso. Tá? Durante um ano certinho, Jorge Jesus dirigiu o Flamengo. O Flamengo ganhou Brasileiro, Libertadores, Recopa, Supercopa, Campeonato Carioca. Jogando um futebol comparado à melhor versão do Palmeiras. Melhor do que a melhor versão do Palmeiras. Eu concordo com Então por que o Abel é o melhor técnico? Porque ele passou por aqui? Porque se ele não conquistou dessa forma como o Flamengo conquistou em 2019, ao longo do trabalho dele, ele continua conquistando. A consistência existe. O melhor é ele hoje no Brasil. Ele já não está mais disputando com o Jorge Jesus. Não. O melhor, quem vai colocando os outros no bolso é o Abel. O que o senhor falou foi que o Abel é o melhor desses todos que passaram pelo Brasil. E eu estou contestando essa opinião. Ué, desde o Jorge Jesus, quem que foi melhor que ele? Não. Eu estou incluindo o Jorge Jesus nessa cor. Você acha que o Abel é melhor do que o Jorge Jesus? Perna. No Brasil. Perna, vamos lá. No Brasil. Vamos lá, estou aqui. Perna, a questão é a seguinte. Vou repetir. Se a gente olhar para o jogo jogado... Se a gente olhar para o jogo jogado, o Flamengo de 2019 foi mais eficiente que a melhor versão do Abel com o Palmeiras em 2023. Foi melhor. Ponto. Foi melhor. Agora, quando a gente vai computar eficiência, você pode colocar que os títulos foram conquistados num curto espaço de tempo, mas o Abel, depois, ele vai conquistando os mesmos títulos. Mas ele tem mais tempo, Exato. Ivan. Ele optou por ficar. Por isso eu não tenho como avaliar o que seria o Jorge Jesus. Não, tudo mas bem, eu tenho vamos pegar como o ano. Vamos pegar o ano. Os dois não ganharam o Mundial, tá? Só posso dizer isso. E assim, um abraço pro Tite, que aniversário. Eu não posso dizer o que seria o Jorge Jesus na sequência, mas eu posso afirmar que hoje, com sobra, o melhor treinador no território nacional é ele. Tudo bem, mas não foi essa. O meu ponto não é esse, eu concordo com você. Entre Jorge Jesus e Abel Ferreira, eu fico com o técnico do Palmeiras. Não, eu fico com o Jorge Jesus, pelo trabalho feito no Brasil. Mas você não acha que aquilo foi uma exceção? Toca o gongo aí, por que do Abel Ferreira... Nós estamos falando aqui do Abel Ferreira, que ficou mais tempo aqui no Brasil, Ivan. Assim, estamos falando da passagem Jorge Jesus versus Abel Ferreira no futebol brasileiro. Eu vou ter que continuar tocando o programa aqui. Eu concordo com metade do que ele falou, metade com o que você falou. Você ficou em cima do muro. Não, eu acho que o futebol mais vistoso foi o do Flamengo.